Olha, antes de começar essa história, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que estava sendo observado dentro da própria casa, mesmo estando sozinha? Se já sentiu isso alguma vez, fica comigo até o final. Porque o que eu vivi pode estar acontecendo com alguém que você ama, e ninguém percebe até ser tarde demais. Tudo começou de um jeito tão discreto que, na hora, eu nem levei a sério. Era só um barulho estranho, uma luz acendendo sozinha, uma rotina da casa que mudava sem explicação, coisas que qualquer pessoa culparia a falha técnica. Eu também pensei isso. Pensei por semanas. Afinal, eu morava numa casa inteligente, tudo conectado. Todo moderno, lâmpadas, fechaduras, câmeras, tomadas e, claro, a famosa assistente inteligente que obedecia a qualquer comando. E foi exatamente ali que o inferno se escondeu. A primeira vez que eu desconfiei foi numa manhã comum. Eu estava na cozinha, preparando café, quando ouvi a voz da assistente ativar sozinha na sala. Uma pergunta simples, mas que me gelou. O que você está fazendo agora? Na hora, eu achei que era algum comando automático, talvez ligado ao calendário ou ao despertador. Mas depois aconteceu de novo. E depois de novo. Sempre em momentos em que eu estava sozinha, e sempre perguntas que pareciam direcionadas a mim, não ao sistema. O pior é que eu comecei a questionar a mim mesma. Será que eu estava imaginando? Será que eu estava falando perto demais do aparelho? Será que eu estava ficando paranoica? E você, já passou por isso? Já sentiu que estava enlouquecendo por causa de algo que ninguém mais percebia? Comenta aqui se já viveu algo parecido, porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinho nessa sensação. Só que as coisas pioraram. Muito pior. Uma noite, eu estava deitada, quase dormindo, e ouvi passos no corredor. Não tinha ninguém ali. Mas a luz do corredor acendeu sozinha, com aquela intensidade fria que só a luz automática tem. A assistente falou, "Boa noite, dormindo cedo hoje." Eu pulei da cama. É impossível descrever a sensação. O frio na espinha, o nó na garganta, a certeza de que alguém estava ali, me observando. Parecia que alguém estava dentro do quarto comigo, respirando no meu pescoço, sentindo cada movimento que eu fazia. Foi ali que eu comecei a prestar atenção aos detalhes. E quanto mais eu observava, mais eu percebia que nada daquilo era coincidência. As lâmpadas acendiam sempre que eu entrava em algum cômodo, mesmo quando a rotina estava desligada. O alarme da porta disparava quando eu saía para trabalhar, como se alguém estivesse marcando o meu horário, anotando cada movimento. A temperatura da casa mudava sozinha. A música começava a tocar do nada. E o pior, a assistente repetia comandos que eu nunca tinha programado. Coisas do tipo, registrar movimento no quarto às 23 horas e 42 minutos. Ativar modo de vigilância. Enviar gravação. Eu nunca pedi nada disso. Eu comecei a ficar com medo de estar realmente sendo vigiada. Mas por quem? E por quê? Quem teria interesse em me espionar dentro da minha própria casa? Eu era uma pessoa comum, com uma vida comum. Não tinha inimigos. Não tinha nada a esconder? Então, por que alguém faria isso comigo? Eu juro, a resposta estava na minha frente, o tempo todo. Mas eu simplesmente não conseguia enxergar. Um dia, eu cheguei do trabalho cansada, destruída, só querendo tomar um banho e descansar. Mas quando eu entrei pela porta, a assistente repetiu algo que me congelou no lugar. Bem-vinda. Fique tranquila. Já sei tudo o que aconteceu hoje. Eu senti minhas pernas bambearem. Minhas mãos começaram a tremer. Aquela frase não fazia parte de nenhum pacote de automação. Não era uma saudação padrão. Era uma mensagem. Uma mensagem que alguém tinha programado manualmente especificamente para mim. Alguém que sabia exatamente o que eu tinha feito naquele dia, onde eu tinha ido, com quem eu tinha conversado.
Foi então que resolvi revisar o histórico do dispositivo. Uma coisa simples, sabe? Só para tirar dúvida. Eu ainda tinha esperança de que fosse só um bug, alguma atualização mal feita, uma falha no sistema. Mas o que eu encontrei foi pior do que qualquer filme de suspense que você já viu. Pior do que qualquer pesadelo que eu poderia ter imaginado. Havia horas e horas de gravações que nunca deveriam existir. Comandos que eu não dei. Alertas que eu nunca programei. Notificações sobre cada porta que eu abria, cada luz que eu acendia, cada cômodo que eu entrava. Tinha até registro de quanto tempo eu passava em cada lugar da casa. Quantos minutos no banheiro, quantas vezes eu abria a geladeira. Que horas eu acordava, que horas eu dormia. E o mais assustador de tudo, havia um usuário secundário, com acesso total ao sistema. Acesso total. Acesso administrativo. Como se fosse um fantasma invisível controlando tudo nos bastidores, manipulando cada fio da minha vida. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Minhas mãos suavam frio. Meu coração batia tão forte que eu sentia no peito, nas têmporas, na garganta. Sentia que eu ia desmaiar, que eu ia vomitar. Alguém estava dentro da minha casa, me observando, me ouvindo, me acompanhando desde o momento em que eu acordava até o momento em que eu dormia. Cada respiração, cada movimento, cada suspiro, cada lágrima, cada segundo da minha vida estava sendo registrado, arquivado, analisado. E aí, exatamente aí, que caiu a ficha. A ficha que eu evitei por tanto tempo. A verdade que eu não queria aceitar. O agressor não estava do lado de fora. Não era um hacker maluco do outro lado do mundo. Não era um estranho tentando invadir minha privacidade pela internet. Não era um vizinho louco. O perigo estava muito mais perto. Perigosamente perto. Assustadoramente perto. Era alguém que tinha acesso fácil ao Wi-Fi. Alguém que conhecia a senha, aos dispositivos, à instalação da casa. Alguém que estava presente quando tudo foi instalado. Alguém que sempre dizia que tecnologia era o futuro, que a gente precisava estar conectado, que essas coisas facilitavam a vida. Alguém que insistiu em colocar câmeras em tudo, dizendo que era por segurança, por proteção, por cuidado, para nos proteger de ladrões, de invasores, para nos proteger de ladrões.
Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu respirei sem medo. Chorei sem ser vigiada. Andei pela casa sem ser rastreada. Existi sem ser monitorada. Fui eu mesma sem ter medo de julgamento, de punição, de controle. E foi nesse silêncio, nessa escuridão sem tecnologia, que encontrei coragem para o próximo passo. O passo mais difícil. O passo que salvou minha vida. Mas claro, você deve estar se perguntando, e depois? O que aconteceu quando ele descobriu? Como foi o confronto? Como ele reagiu quando viu que eu tinha desligado tudo? Será que consegui sair dessa? Será que ele me deixou ir? E mais importante, como eu provei o que estava acontecendo? Porque a violência digital é silenciosa, invisível, intangível. E muita gente não acredita até ver, até vivenciar, até sentir na pele. Eu poderia te contar tudo agora, mas antes quero saber sua opinião. Quero saber se você consegue perceber os sinais. Porque muita gente passa por isso e nem percebe. A violência digital familiar é silenciosa, camuflada, programada. Ela não deixa marcas no corpo, não deixa hematomas, não deixa cicatrizes visíveis, mas destrói por dentro. E o agressor, quase sempre, é alguém acima de qualquer suspeita. Alguém que a sociedade jamais imaginaria capaz disso. Alguém respeitado, alguém que todos admiram. Alguém que parece perfeito. Então comenta aqui embaixo, quem você acha que estava me vigiando através da Alexa? Marido? Namorado? Pai? Irmão? Ex que ainda tinha acesso? Você já desconfiou de algo assim acontecendo com alguém próximo? Já percebeu sinais estranhos na casa de alguém que você ama? Seu comentário pode ajudar outra pessoa a perceber os sinais antes que seja tarde demais, antes que vire um pesadelo sem volta. Porque o pior tipo de prisão é aquela que você não vê. Aquela que não tem grades, aquela que parece moderna, tecnológica, inteligente, eficiente, mas que, na verdade, controla cada movimento seu, cada decisão, cada respiração, cada pensamento. E se você ficou até aqui, se essa história te tocou de alguma forma, por favor, comenta alerta para o algoritmo entregar esse vídeo a mais pessoas, a mais mulheres, a mais famílias. Ativa o sininho das notificações porque eu posto toda semana. Deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no canal Cicatrizes Digitais, porque eu ainda tenho muitas histórias reais para te contar. Histórias que ninguém imagina até viver na pele, até sentir na carne, até acordar no meio da noite com medo da própria casa, com medo do próprio lar, com medo de quem deveria te proteger.